Vários torcedores do Palmeiras chamaram o Abel de burro e de paneleiro porque ele não dava chances pro Rômulo jogar no Verdão. O jogador que foi contratado pelo Palmeiras por cerca de 6 milhões de reais junto ao Novo Horizontino chegou no Verdão e grande parte da torcida esperava que ele tivesse mais chances com a camisa do Alviverde, mas isso foi algo que não aconteceu. E agora, emprestado ao Ceará, em pouco tempo o jogador está vivendo uma realidade que fez muito torcedor entender a decisão do Abel em não dar tantas chances pra ele assim no Palmeiras. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe como é que o Rômulo tá no Ceará e como o jogador tá se desenvolvendo? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar melhor tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é inscrito no canal, posso te pedir uma gentileza? Se inscreve aqui agora pra você apoiar o nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse. Ó, se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago pra vocês as principais notícias, curiosidades e histórias de futebol pra você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então me dá essa moral, se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo, beleza? Confessa que tá ruim, mas o Abel não põe o Rômulo. Qual que é o processo que o Abel tá trabalhando com o Rômulo, o bate-papo? Às vezes o torcedor quer antecipar algo que, infelizmente, hoje nós, na imprensa, não conseguimos acompanhar. Mas eu queria saber de você, o que está acontecendo com o Rômulo para ele não participar mais das partidas? Não fiquem chateados comigo com o que eu vou dizer, mas eu vou dizer. Eu sou português e já sou meio brasileiro. E há uma coisa que nós somos muito parecidos, que é... nunca está certo. A música estrangeira que é melhor, a comida estrangeira que é melhor, o carro importado é muito melhor, o jogador estrangeiro é top, tudo o que é de fora é muito melhor que aquilo que nós fazemos. Pois, não sei, mas nós também somos assim. Nós, portugueses, também somos um pouquinho assim. E no futebol não é igual. Se mete o Hendrick, mas se agora, e onde é que vai meter o Estevão? Ok, agora joga o Estevão. E se não joga o Estevão, e o Dudu? Quando vier o Dudu, vai metê-lo onde? Vou tirar o Estevão para meter o Dudu e depois o Luís, mas para jogar o Luís se calhar vai ter que ficar o Veiga de fora, se jogar o Veiga ou o Rômulo. Espera aí, isto não é discos pedidos. O futebol, eu entendo os torcedores, respeito muito a opinião dos torcedores, tenho uns mesmo que são amendoins e faz falta, porque às vezes não é para esses grupos que vocês têm no WhatsApp, outra vez, espetacular. Eu aprendi muito com um treinador que por acaso também tem o meu sobrenome, que treinou aqui, que foi José Ferreira, que me ensinou muito a ver para além daquilo que é o futebol das 4 linhas. É o futebol que vai na imprensa, porque ele não é só jogado dentro das 4 linhas, ele é jogado muito para além, é tudo isto que é a mídia, é todas estas informações que você dão, é todas estas notícias, é todo este clique, e faz bem essa cornetada. Faz bem de vez em quando um presidente mandar um carrinho, não igual ao que fez o Diego Costa ao Murilo, não, esse carrinho pode dar um amarelo ou um vermelho, não, aquele carrinho suave que vai tirar a bola e deixa assim como fez a nossa presidente, como faz às vezes, é bom para apimentar. Mas o que eu digo em relação ao Veiga, foi essa a pergunta, não é? O Rômulo, já vos disse, o Rômulo teve no Palmeiras, por mérito dele, porque fez um Paulistão absolutamente extraordinário, e vou-vos dizer, é muito bom jogador, é muito bom finalizador, mas tem que subir a montanha. E na altura certa ele vai ter que jogar. Era fevereiro de 2024 e nem sequer havia acabado o Campeonato Paulista e o Palmeiras já tinha anunciado o acordo para contratar o Rômulo, jogador do Novo Horizontino, que vinha fazendo um baita Campeonato Paulista e também tinha feito uma grande Série B pelo clube do interior paulista. Vários clubes maiores brigaram pela contratação do jogador, mas a oportunidade de trabalhar no Palmeiras e disputar os principais títulos da temporada fizeram o jogador escolher o gigante Alviverde paulista. E parecia só questão de tempo para que o Rômulo ganhasse o papel de destaque dele no Palmeiras, afinal, era um jogador que não era lá um menino não, já chegava com uma certa rodagem na bola, já tinha rodado bastante e era um cara que tinha talento, dava para ver isso.
Ele começou a jogar profissionalmente em 2019 pelo Matonense e nas categorias de base era um cara que já tinha rodado por alguns clubes. Em 2020 ele acertou com o Novo Horizontino, onde jogou por 4 anos no profissional. Foram quase 80 jogos pela camisa do clube do interior paulista, 11 gols marcados e 10 assistências. Chegar no Palmeiras era dar um passo que mudaria a carreira dele para sempre. Só o interesse de um clube como o Palmeiras num jogador de um clube do interior já era o suficiente para colocar ele no radar de outras grandes equipes e assim dá para ele o espaço que ele estava buscando no futebol. A família Palmeiras, aqui quem fala é o Rômulo, muito feliz em estar vestindo essa camisa do maior campeão brasileiro. Venho aqui deixar tudo minha gratidão, minhas felicidades por estar vestindo essa camisa e vamos buscar todos esses anos aí vários títulos. Só que é aí que a coisa toda pode mudar, porque apesar do Rômulo ser um jogador que estava fazendo a diferença no Novo Horizontino, no Palmeiras o jogador mal teve a chance de entrar em campo. E aqui não dá pra saber exatamente o que foi que aconteceu, a gente não tá lá no dia a dia, porque ele foi uma contratação que o Abel deu o aval pra chegar, a diretoria trouxe o jogador achando que era uma boa e ele tinha também o respeito dos outros jogadores. Sempre em entrevista os companheiros faziam questão de elogiar o talento dele, o quanto ele vinha se dedicando nos treinos, mas as chances dentro de campo, mesmo com o Palmeiras sofrendo numa temporada que não foi legal, não apareceram para o jogador. Mais uma vez, o Abel era questionado pela torcida e pela imprensa do porquê é que o jogador tinha tão poucas oportunidades. E quase sempre a resposta era como você viu no começo do vídeo. O Abel com seu jeito, mudando um pouco o foco, dizendo que o jogador estava se adaptando e que aos poucos ele estaria adaptado ao ambiente e ao estilo de jogo do clube. No Palmeiras, o Rômulo em 2024 só recebeu 16 chances, mas calma, não se iluda com esses números cheios. O jogador, nesses 16 jogos, teve poucos minutos, apenas 430 minutos. E isso em 16 jogos, a gente está querendo dizer que você tem 90 minutos em cada partida, ou seja, 1.440 minutos em 16 jogos. O que significa que ele teve pouquíssimos, já que só recebeu 430. Se você for dividir, vai dar uma média de 26 minutos por jogo. E por incrível que pareça, no pouco tempo que ele teve em campo pelo Palmeiras, ele não foi um cara que jogou mal, o que fazia a torcida ficar ainda mais irritada. Por ele ser um cara que era pouco escalado e quase sempre ia bem, a torcida não entendia porque ele não tinha mais chances. Mas agora que ele está emprestado ao Ceará, as coisas estão fazendo mais sentido. E não é bem o sentido que o torcedor esperava. João, boa noite, Pedro Cunha do canal Paulo Massini. O Rômulo não entra em campo há cerca de 2 meses. Ele passou parte desse tempo lesionado, mas mesmo em oportunidades que o Palmeiras usou uma equipe um pouco mais alternativa, ele também foi preterido por outros atletas. Ele é um jogador que chegou recentemente, ele vem tendo alguma dificuldade de adaptação no clube. Por que será que o Rômulo não vem tendo oportunidades? Obrigado. Boa noite. Olha, só podem jogar 11 e só podem entrar 5 e nós somos 28. Não tem tido dificuldade nenhuma. É um excelente profissional, trabalha muito bem, finaliza muito bem, grande intensidade, mas vai ter o tempo dele. É preciso ter paciência, é preciso ter calma. São 28 e não conseguem jogar todos. É como, olha, deixa-me lá pensar no Fabinho. São 6 volantes, nós temos que escolher 2, 3. É o futebol. Mas estamos muito contentes com ele. Mas tem que esperar e tem que trabalhar como faz todos os dias. Obrigado, boa noite, obrigado. Cara, o Rômulo tava sem espaço no Palmeiras, tem 23 anos, precisava jogar. Não dá pra um cara tão novo, 23 anos, ficar socado no banco de reserva se contentando com 20, 15 minutos por partida. Não tem como, irmão. E foi justamente por isso que o Verdão viu como um bom negócio emprestar o jogador para o Ceará nessa temporada. Era a oportunidade dele voltar a ter mais minutos, de repente ele voltaria para o Palmeiras mais pronto ou até mesmo reacenderia o interesse do mercado no jogador e aí ele podia gerar um dinheiro para o Verdão e de repente o Alviverde conseguiria recuperar o investimento que fez no jogador. O Rômulo tem contrato com o Palmeiras até 2028. Ele ser emprestado para um clube agora não significa que a história dele no Palmeiras acabou. Outros jogadores do Palmeiras também passaram por esse processo de ser emprestado para um outro clube, ganharem rodagem, destaque e então voltarem para o Palmeiras com um novo status.
Isso aconteceu, por exemplo, com ídolos do Palmeiras hoje, caso do Rafael Veiga. O Ceará e o torcedor do Verdão, por outro lado, estavam muito esperançosos no jogador. O clube está voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro, precisava fazer algumas dessas apostas, e entre todas elas, o Rômulo era o que mais parecia ter chances de arrebentar no clube. O Rômulo chegou no Ceará em fevereiro e em menos de 3 meses ele já tem pelo clube nordestino mais tempo em campo do que ele teve em todo o ano de 2024 pelo Palmeiras. Até aqui ele foi escalado em 15 partidas e tem 567 minutos jogados, e a gente está falando de menos de 3 meses que ele tem com a camisa do Ceará. Se no Palmeiras ele podia reclamar da falta de oportunidades, no Ceará a conversa não pode ser essa. Ele tem recebido oportunidades, mas em campo ele tem decepcionado. O Rômulo é um jogador que se destacou no Novo Horizontino, foi muito bem e foi para o Palmeiras, e acabou que ele não teve muitas oportunidades. Ele está um pouco sem ritmo de jogo, é um jogador de muita capacidade técnica, mas ainda ele atuou muito pouco na temporada passada, então vai levar um certo tempo para ele, e principalmente para ele ter um entendimento maior da nossa engrenagem de jogo e dentro daquilo que eu quero para ele, mais próximo do centroavante ali. No Vozão, a torcida esperava que ele fosse mais insinuante, mostrasse mais vontade ou até mesmo justificasse todo o frisson que a torcida do Palmeiras tinha quando pediam pro Abel escalar mais vezes o jogador. Mas cara, no Ceará isso não tá acontecendo. O Rômulo não tem funcionado. Reviravolta e tanto, mas a gente sabe da vontade desse grupo, né, da qualidade que eles têm. A gente sabe que não podemos desistir em nenhum momento. E graças a Deus, a gente conseguiu fazer um empate e sair vitorioso hoje. Vamos, Ceará, pra cima, agora é nóis, porra! Ele recebeu chances, entrou em campo, mas ele não consegue se destacar. E hoje, já virou reserva no clube, sem nenhuma injustiça cometida, tá? Na ida dele pro banco de reservas, ele tem mostrado que o momento do jogador não é bom. E talvez toda a insistência do torcedor do Palmeiras para que ele fosse escalado mais vezes não fosse mais do mesmo sentimento do torcedor de querer sempre achar que a solução é de quem tá de fora, de quem tá no banco, de quem não foi contratado, de quem saiu do clube. Olha, e é absolutamente normal o torcedor do Palmeiras cornetar o tempo todo. Você sabe, o Palmeiras tem até a torcida ali, né? O pessoal da ala do amendoim. É normal, cara. Os caras reclamam do Abel Ferreira, que é um treinador multicampeão. Ganhou coisa pra caramba e ainda assim é cornetado no Palmeiras. Perde 2, 3 jogos. Os caras já querem a cabeça do Abel Ferreira. É absolutamente normal. O torcedor do Palmeiras é exigente. E eu acho que é isso que faz o clube ser tão competitivo, tão grande como é o Palmeiras. É essa exigência, essa cobrança o tempo todo. E com o Rômulo não foi diferente. O torcedor via o time desempenhando mal, o Abel escalando muitas vezes ali o jogador, o Lázaro, dava chances pro Lázaro, mas não escalava o Rômulo. O torcedor ficava, revoltado com essa situação. Mas hoje o Rômulo já tem mostrado que o Abel não estava tão errado assim. E a gente não tá lá no dia a dia, não sabe o que tá acontecendo. Muitas vezes a gente vai cometer esse tipo de injustiça. De achar que, poxa, o treinador não coloca o cara, não gosta do cara, tá sendo injusto. Por que é que o treinador não vai colocar alguém sendo injusto? O Abel pediu a contratação do Rômulo. Se o Rômulo entra e arrebenta, é bom pro Abel. Vão dizer, olha, bem que o Abel pediu a contratação desse cara, o cara é bom mesmo. Mas não é o que aconteceu. E também não significa que o Rômulo é um bagre da bola e que ele, só porque ele tá mal no Ceará, ele não serve pra nada. Não é nada disso, é um cara que jogou bem lá no Novo Horizontino, viveu o seu momento, tá procurando se ajustar. O Léo Condé lá no Ceará tentou explicar ali por que o jogador não tá desempenhando bem, por que as coisas não estão acontecendo. Isso faz parte, cara, entendeu? É absolutamente normal. E de repente ele tá encontrando o espaço dele, tá com dificuldade, falta de confiança, são fases de um jogador. O que a torcida do Ceará tem reclamado é que às vezes pode faltar um pouquinho de vontade dele, de intensidade do jogo sem a bola, e isso faz diferença. E muitas vezes a gente sabe que demora pro jogador entender essa mudança, que o cara de repente numa Série A, ele tem que dar um pouquinho a mais, ele tem que brigar um pouquinho a mais, senão ele não vai ter esse espaço. Pode ser isso que tá acontecendo com ele agora. Quanto ao Abel Ferreira, ele já tá acostumado a tomar esse tipo de porrada, ele já sabe o que aconteceu, ele sabe que o Rômulo podia ou não entregar, e eu não duvido que é um cara que pode voltar pro Palmeiras com um outro status com o Abel Ferreira depois desse Campeonato Brasileiro que ele fizer pelo Ceará. Pode se encontrar. Até o momento, o que tem aparecido até aqui é que o Abel tinha razão
e que o torcedor, cara, tem que ir pro estádio pra torcer e deixar um profissional fazer o trabalho dele, porque não tem outro jeito, cara. Quem sabe de bola é quem tá ali no dia a dia. Se o torcedor pudesse escalar, o time ia mudar a cada 2 minutos, ia ser igual futsal, nem precisava o juiz autorizar, era só vai, vem, porque pro torcedor a solução parece sempre tá fora. Tô errado? Tô mentindo? Mas e você? O que acha? O Rômulo vai conseguir dar a volta por cima no Ceará? Vai se encontrar lá? Vai voltar pro Palmeiras e jogar muito? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.